Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar qual é as coisas que nós devemos nos importar nessa terra. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, no contexto do texto de hoje, ele começa fazendo uma exortação a todos aqueles que ressuscitaram com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. Só que, infelizmente, depois de muitos anos, existem muitas pessoas que ainda não ressuscitaram com Ele. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso quer dizer o quê? Que não somente devemos buscar, sequer então devemos pensar nas coisas dessa terra. Você já viu morto se preocupar com contas a pagar, com que roupa que vai vestir, qual vai ser o próximo passeio? Quando Cristo se manifestar, então vós os manifestarei com Ele em glória, Ele que é a nossa vida. Ou seja, se nós vivermos uma vida somente interessado nas coisas dessa terra e bens materiais, nós estamos sujeitos a perder a maior de todas as bênçãos que nós podemos ter, a eternidade, estar com Ele para sempre e usufruir de bens que são superiores ao que nós possamos ter nessa terra. Não existe nenhum pecado em ter coisas materiais, só que o texto ele nos exorta que nós devemos nos desprender das coisas dessa terra. Se nós buscarmos ao Senhor como se nós já estivéssemos mortos para esse plano terrestre, certamente tudo que nós precisarmos aqui para a sobrevivência e até um pouco mais, o Senhor providenciará. Mas é importante que eu e você vivamos como já se não vivêssemos, como se já estivéssemos ressurretos com Ele, vivendo na eternidade. E assim usufruiremos de algo vindouro, maravilhoso, extraordinário, e as coisas que necessitar não vão nos faltar. Infelizmente, a cada dia que passa, nós temos percebido mensagens que falam cada vez mais para você ter estabilidade aqui. Não existe nenhum pecado em ter uma boa casa, um bom carro, uma boa quantidade de dinheiro na conta bancária. Porém, o texto ele nos exorta que nós devemos pensar nas coisas do alto, não nas coisas que estão aqui. Porque, conforme o próprio texto diz, nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Existe uma grande diferença entre buscar e pensar. O texto de hoje, no versículo 1, ele diz que nós devemos buscar as coisas do alto. E no verso 2, diz que nós devemos pensar no que é de cima e não do que é da terra. Então, muitas das vezes a pessoa ela pode ter um pensamento, mas não tem uma ação. O pensamento ele é simplesmente um pensamento. A ação é o que é estimulado pelo pensamento. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Eu posso simplesmente ficar no delírio do meu pensamento, fechar os olhos e ficar imaginando como seria maravilhoso eu ter o dom de cura, ter uma fila imensa, quilométrica, de pessoas vindo até mim, eu colocando as mãos sobre ela, impondo e declarando o nome de Jesus e ela sendo curada. Nossa, que coisa maravilhosa! Isso é apenas um pensamento. E quando eu transformo esse pensamento em uma ação?
eu começo a me consagrar, eu faço um jejum em prol daquilo, eu começo em minhas orações a buscar, falando: Senhor, eu preciso desse sinal, desse prodígio, dessa maravilha, para que o seu nome venha a ser glorificado, para que o seu nome venha a ser exaltado, para que vidas venham ser impactadas e pessoas venham entrar no seu reino pelas portas. Você viu a diferença entre um simples pensamento e o campo de ação? Então o Senhor não somente quer que nós tenhamos o campo de ação, como também o pensamento. As duas coisas, elas são importantes. Como você também não vai só ficar pensando para depois agir. Então é importante você buscar, você fazer por onde? Busca as coisas do reino, onde Cristo está. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está. Porque eu e você já morremos e já ressuscitamos. Nós, como ressurretos, não devemos ficar preocupados com as coisas dessa terra, porque no tempo oportuno o Senhor ele vai preparar, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós abrirmos os lábios para pedir. Só que algo que eu aprendi nessa parceria que nós temos com Cristo: tudo que é natural é comigo e é contigo. Tudo que é sobrenatural é com Ele. Uma outra coisa importante também nessa parceria é que todas as vezes que você cuida das coisas deles, Ele cuida das suas coisas. Ele cuida dos seus. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, se manifestarei juntamente com Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você viver a morte com Cristo para as coisas dessa terra, quando Cristo se manifestar em glória, assim também acontecerá contigo. Quando Ele ressurgir na sua vinda, você também ressurgirá juntamente com Ele. E nos encontros com os ares, irá para junto dele, morar com Ele para a eternidade. Então que eu e você venhamos dedicar as nossas energias, lembrando que não existe pecado nenhum em você ter bens materiais. O problema está quando nossos pensamentos estão firmados somente em coisas dessa terra. Então que a partir de hoje, eu e você venhamos buscar as coisas do alto, os dons, as almas e tudo aquilo que se refere ao reino de Deus, nós venhamos buscar sem as preocupações da coisa dessa terra. Porque como mortos, o morto não decide nada. Então são outras pessoas que decidem por ele. Só que nós estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, com Deus. E nisso faz toda a diferença. E certamente quando o Senhor ele ressurgir, nós ressurgiremos também juntamente com Ele. E já não precisaremos mais nada do que tem nessa matéria, mais nada do que tem nesse plano, nessa terra. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.